Fórum Mídias de hoje, 1º de setembro de 2025. Finalmente chegou a semana por todos aguardada do julgamento da quadrilha do Jair Bolsonaro e seus generais que tentaram dar um golpe no Brasil e que agora, a partir de amanhã, vão a julgamento, né? E isso a gente tem que ter a dimensão disso em relação à história do Brasil. Nós estamos com um ex-presidente da República no banco dos réus, sendo julgado por crimes cometidos durante a presidência e depois, né, alguns dias depois, e os generais, e não são generais 4 estrelas do alto comando das Forças Armadas. Entre eles, o general Heleno, que, junto com o ex-presidente que preferiu o cheiro do cavalo ao cheiro do povo, João Figueiredo, eram consideradas as cabeças mais brilhantes do Exército Brasileiro, o que dá bem para a gente imaginar, né? A gente vê aí o fruto. Se o João Figueiredo e o Heleno eram os mais brilhantes alunos, a gente vê a necessidade da mudança do currículo das nossas escolas militares, que não é possível que essas pessoas sejam os mais brilhantes militares do Brasil, né? Pesa muito mal para o nosso exército isso, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Enquanto o julgamento não começa, a família Bolsonaro continua naquilo que eles são, tem expertise, a mentira. Aqui o Eduardo Bolsonaro falsifica texto do New York Times para mostrar apoio ao pai por parte do jornal. É muita cara de pau, né? Na Rede X, o Eduardo postou, nem mesmo o New York Times, identificado com a esquerda, olha bem, New York Times identificado com a esquerda, consegue esconder os abusos de Moraes. O que faz o Eduardo Bolsonaro? Ele pega uma reportagem do New York Times, mete o Google Tradutor em cima e simplesmente, o que vocês vão ver aqui, é que ele esconde 2 parágrafos da cabeça do texto do New York Times. Tá? Ele bota o Dia Democrático do Brasil, tal. E aí, no entanto, a maneira como o Brasil fez isso deixou a nação lutando com perguntas desconfortáveis sobre a própria democracia que buscava proteger. Nos últimos 6 anos, papapá. Agora vamos. A matéria verdadeira, eu esqueci de botar aqui. A matéria verdadeira tem 2 parágrafos onde o jornal elogia o comportamento da democracia brasileira. E ele simplesmente apagou esses 2 parágrafos, assim como eu, que esqueci de botar aqui. Entendeu? Mas está na matéria do Henrique, e eu vou ver se eu consigo trazer ela aqui, o que foi que ele disse. Eu não estou achando aqui. Vamos seguir. A matéria sobre o Eduardo a Bolsonaro, postagem feita da Folha. Na postagem eu pego aqui para a gente. Tá. Aqui, ó, aí o irmãozinho dele ficou. Daqui a pouco o Ivan traz aí a imagem 2 lá que ele tirou do New York Times. Aqui o irmãozinho dele, o Flávio Bolsonaro, para não ficar atrás, publicou na Rede X, numa banca perto da sua casa, uma capa da Veja, onde está o julgamento com um X em cima escrito a farsa, como se essa fosse a capa da Veja.
Na mesma postagem, já lá na Rede X mesmo, debaixo da postagem, aqui está assim, a postagem, na hora que 7h30 da manhã, tinha 187 mil visualizações. Uma pessoa já mostra lá, para de mentir, Rachadinha, porque na capa da Veja não tem o X nem a farsa, tem apenas o julgamento. Olha, não tem nada disso. Né? Cuidado com o golpe, a verdadeira capa não tem a farsa que foi acrescentada, não faz parte da edição original. Não é? Eles vivem mentindo, o paraíso deles, e o pessoal aproveitou para tirar uma onda. Olha lá, o outro botou aqui, pegou uma foto do Bolsonaro lá com a tornozeleira na piscina e botou. E daí, não sou caseiro, diz o cidadão após prisão domiciliar de Bolsonaro. Aproveitou aquela piada do Bolsonaro de que disse na época lá, tem gente morrendo, mas eu não sou coveiro, e a pessoa falou, tá prisão domiciliar, e daí? Eu não sou caseiro. Achou, Ivan? Pois é. Achei. Olha aqui. Aqui, Mello, essa primeira é o print Aqui, fake, né? Do a Eduardo, fake. do Eduardo Olha aqui, Bolsonaro. a matéria começa assim, ó, no entanto, a maneira como o Brasil fez isso, etc, etc. Agora vamos à verdadeira. Aqui, ó. O Brasil levará o ex-presidente Bolsonaro a julgamento na próxima semana sob acusação de tentativa de golpe após a derrota nas eleições de 2022. Se condenado, ele poderá pegar décadas de prisão. Muitos brasileiros e muitos americanos assistindo de longe veem este momento como um triunfo da democracia. O Brasil, que emergiu de uma ditadura brutal há apenas 40 anos, terá conseguido algo que os Estados Unidos não conseguiram: levar um ex-presidente a julgamento por acusações criminais de que ele tentou se agarrar ao poder após perder uma eleição. Foi isso tudo aqui, o Eduardo Bolsonaro capou fora e botou só aqui, a partir dali, etc., etc., para querer dizer que o New York Times estava denunciando aqui o governo brasileiro. É a família, né? É a família. Mas agora vamos nos lembrar, a Veja que o Flávio Bolsonaro está usando, ela já foi usada muitas vezes em campanha política. É só ver essas capinhas aqui da Veja contra o Lula, na época em que a Veja tinha relevância, que tinha, né, 1 milhão de assinaturas e etc, etc. E hoje ele foi vendida, não pertence mais à família Tivita, e está sobrevivendo ainda de bicos que faz ainda, como aconteceu com a revista Isto É, que depois ficou conhecida como Quanto É a revista. Né? Então, a Veja, ela, por exemplo, a Veja já prestou um grande serviço à família Bolsonaro. Foi a Veja que, na sexta-feira anterior à eleição, publicou essa capa do Sérgio Moro, a capa com a Dilma e o Lula, e no meio Petrolão, o doleiro Alberto Youssef, caixa do esquema de corrupção da Petrobras, revelou à Polícia Federal e ao Ministério Público que Lula e Dilma tinham conhecimento das tenebrosas transações. Entendeu? Já está no esquema. Aí eu até procurei ali para ver se a Veja havia respondido ao Flávio Bolsonaro lá na Rede X, falando: Ô Flávio, você pegou a nossa capa e fez uma manipulação aí, devia esclarecer aos seus leitores que esta não é a verdadeira capa da Veja. Não é? Mas a Veja não falou nada, para a Veja está tudo bem a manipulação na capa. Aí eu fui ver por quê. Aí eu vejo lá, as postagens da Veja. Fim da farsa do golpe, diz Flávio Bolsonaro após revelações da Veja. A reação de Flávio Bolsonaro ao aperto do cerco policial na casa do pai. Flávio Bolsonaro, : Alexandre de Moraes puxa a STF para grande buraco negro. É isso, então. A Veja anda ali mancomunada com o Flávio Bolsonaro.
Independente disso, como eu botei lá no início, alegria, alegria, a partir de amanhã, aí a quadrilha vai a julgamento. Bolsonaro, os generais, e mais o Ramagem, e mais o almirante Almir. Ele é Almir 2 vezes, Almir e almirante. Eles começam o julgamento deles amanhã. O Augusto Heleno, crime de organização criminosa, um dos 2 homens mais brilhantes do Exército, segundo a Cátedra Militar. Crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado. O Almir Almirante, também crime de organização criminosa, tentativa de abolição, tentativa de golpe, dano qualificado. Braga Neto, esse é tão perigoso que está preso aguardando julgamento. Porque solto, o bicho estava ameaçando todo mundo. Mesma coisa, crime de organização criminosa, tentativa. O Ramagem, que tem menos crime nas costas dele, porque ele estava fora já como deputado. Crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado e tentativa de golpe. Mauro Cídio, denunciante, idem, crimes de... E o Paulo Sérgio Noronha, que fez uma escalada na carreira, virou comandante do Exército, depois virou ministro da Defesa e agora vai para a Papuda, em pouco tempo. O mais importante nisso tudo é que isso está acontecendo na Semana da Pátria. Na Semana da Pátria. Dia 7 de setembro agora é o Dia da Independência do Brasil. Durante essa semana sempre houve aquela festa, com desfiles militares, com aquela pompa toda. E hoje, como está o clima entre os militares? Como é que eles estão se sentindo com generais que eram do alto comando sentados no banco dos réus a partir de amanhã? Todos eles deverão perder suas patentes e serem expulsos do Exército. Imagina como é que está a cabeça dos militares que sempre se acharam acima do bem e do mal. Diferente de nós civis, eles são a nata da humanidade, assim que eles se acham. E, finalmente, por isso eu comecei com alegria, alegria. O Brasil está vivendo um momento histórico, talvez o momento mais importante da história do Brasil, quando a gente está começando a passar limpo essa influência militar na nossa vida, que vem desde a abolição, da proclamação da República, que eles se acham no direito de definir qual governo fica e qual governo sai, porque eles têm as armas. É bom lembrar que as armas que ele tem, os uniformes, os soldados, tudo isso é pago por nós, a quem eles dedicam tanto desprezo. Somos, para eles, cidadãos de segunda classe. E eles agora vão a julgamento. Eles não, porque nem todos, mas os criminosos estão indo a julgamento a partir de amanhã. E isso é muito importante, principalmente porque este último aqui, Jair Bolsonaro, também está entre eles. E, finalmente, nós vamos ver, atrás das 4 linhas que ele sempre defendeu, dentro das 4 linhas, o maior criminoso da história do Brasil, Jair Bolsonaro. Por isso, é uma semana de grande alegria e é uma semana da pátria que a gente deve comemorar, a nossa verdadeira pátria, que é de nós brasileiros, não é apenas dos militares, que se julgam os mais patriotas e os mais brasileiros entre os brasileiros. O brasileiro é o povo brasileiro, o Brasil é do povo brasileiro, como tem dito o presidente Lula. Quem quiser se junte ao povo, inclusive os militares.